Os fariseus, eles eram uma parte do povo hebreu que não tinha fé verdadeira, mas sim um materialismo, porque em Cristo nós somos salvos pela fé. Embora, como dito em Tiago, a fé sem obras não leva à salvação, mas é uma fé morta. Mas a força judaizante era tão forte naquela época que muitas vezes foi necessário Paulo, em suas cartas, principalmente aos Romanos, e na carta aos afirmar com veemência para nossos irmãos o quanto as obras não satisfarão a salvação, que é necessária aos nossos espíritos, mas agir somente na carne e somente na lei. O efeito judaizante era o seguinte: a palavra era vista com efeito legalista. Esse legalismo repercutido pelos fariseus era defendido de forma absoluta. Eles criam de forma inequívoca e errada nas leis judaicas, nas leis mosaicas, na Torá, que é o Pentateuco, mas não as praticavam com fé e coração contrito, com espiritualidade. Os fariseus não praticavam a fé de verdade. Eles apenas criam nas leis mosaicas e praticavam-nas de maneira sem vida. A prática deles era a seguinte: apesar de fazer algo na lei, o que importa para Cristo é aquilo que sai do coração. É aquilo que sai que nos importa e não aquilo que entra, porque o que entra será descartado em algum lugar qualquer, mas aquilo que sai, isso sim nos importa, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso ele afirma aos fariseus em outro embate: vocês limpam um mosquito do prato, mas arrotam um camelo. Os fariseus tentavam impor as leis mosaicas num sentido totalmente materialista, e Cristo assim entra na história para não abolir a lei, mas em suas palavras aperfeiçoar a lei. Por isso ele nos disse: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino de céus. As práticas judaizantes, as práticas dos mestres e doutos na lei, os fariseus, não cumpriam de fato as tradições de uma maneira espiritual, não eram radicais, não, muito longe. Na verdade, eles eram levianíssimos, liberalíssimos. No entanto, eles se demonstravam de certa forma doutos da lei por andarem com certa autoridade social e se gloriar de certas práticas, principalmente e desde que essas práticas fossem feitas à vista de todos. Ao levantar as mãos, os braços bem alto para os céus e demonstrar nas sinagogas e praças públicas o quanto eles estavam louvando a Deus, mas Jesus, vendo isso e conhecendo a hipocrisia farisaica, diz: ora no teu quarto, vá para o teu quarto e ora em secreto para o Pai que vos ouvirá. Por causa dessa atitude dos judeus, por causa dessa atitude do povo hebreu farisaico que havia naquela região. Por isso Cristo vai dizer que assim aperfeiçoa a lei. É totalmente o contrário de alguma perspectiva liberal da fé, em que se Cristo aboliu supostamente numa má compreensão as leis mosaicas para vivermos agora numa nova aliança, abolindo assim a antiga, nós então podemos cometer erros que foram condenados no passado. Não, Cristo é hoje, ontem e sempre o mesmo. O que Cristo fez foi, na verdade, aperfeiçoar a lei e levá-la à perfeição. Cristo é mais exigente com a lei. Ele exige que você não só pratique, mas viva e creia. É necessário que não só o homem não cometa o adultério no ato sexual em si, mas que ele já não premedite o adultério, porque é assim mesmo que você é levado a pecar, condicionando o corpo fisicamente a pensar em situações que o levariam ao adultério. Ah, mas eu olhei. Se você não consentiu e olhou para a esquerda e desviou o olhar, foi desejar, mas não consentir. Mas se você alimentar aquele sentimento, você prepara o seu corpo, o seu organismo, o dia inteiro para receber aquele tipo de estímulo. Muito dificilmente nós escaparemos dessa forma, daquele tipo de prazer. Foi dito: não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Ele ampliou o mandamento contra um homicídio. Ele não aboliu esse para impor os mandamentos maiores, mas os mandamentos maiores, o mandamento de amor, é algo que é extremamente exigente a respeito daquilo que faremos para seguir a verdade do Santo Evangelho ao seguirmos os 10 mandamentos.
Jesus Cristo amplia e não modifica, mas aperfeiçoa a verdade da fé para que não vivemos de maneira superficial e abstrata, uma maneira completamente vã, baseada em práticas que servem senão ao homem. Mesmo que se proíba na tradição judaica o homicídio, Cristo vai além. Ele cura o estado interior do pecador, ao dizer: quem se irá contra seu irmão já será réu de juízo. Só a lei não é o bastante para se salvar, só as obras não seriam bastantes para nos salvar, porque essa forma de enxergar a lei mosaica pelos fariseus também é crer somente nas próprias obras e no homem como autossuficientes para se salvar, sem a necessidade da fé, sem o Cordeiro de Deus precisar derramar o seu sangue por nós, como se a obra não fosse um fruto da fé, e sim inteira e um fim em si mesma. Os sacerdotes e os escribas acreditavam que aquilo que eles praticavam na sinagoga e como doutos da lei era o suficiente, era mais que bastante para os salvá-los. Cristo vinha da Galileia, uma região de pessoas mais humildes, sem instrução. Muitas vezes, quando ele começava a falar nas sinagogas, em locais, muitos, inclusive os doutos da lei e os fariseus, os mestres e os escribas ficaram malucos, pensando: como ele tem tanta instrução, como ele fala se na verdade ele não recebeu instrução alguma? Quando ele foi visitar a sua cidade de Nazaré, foi dito sobre ele: mas não é este o filho do carpinteiro? E se espantavam, tanto que eles não podiam negar o dom de Cristo. Eles tentavam acusar a Cristo que ele expulsava por Beelzebu. Ora, Cristo fora dizer também sobre Nazaré: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E fora dizer sobre aqueles que o acusavam de expulsar por Beelzebu, isso tudo por causa do fato dele ter se esvaziado a si mesmo para assumir a forma de homem, um homem comum como nós, e vindo da região da Galileia, não recebeu instrução formal como aqueles que eram vindos da Judéia e de outras regiões mais valorizadas de Israel desta época. E Cristo ensinava com uma extrema autoridade, muito conhecimento em fé da lei, e surpreendia a todos de maneira que não pudessem negar. Então tinham que acusá-lo de quando curava, estava curando em um sábado, de quando comia ao lado de discípulos que não haviam lavado as mãos, de quando fazia refeição na casa de pecadores, de estar se assentando ao lado da mesa dos publicanos, de quando salvar um homem que era um ex-pecador e dizer: vai, não peques mais. De todas as atitudes de Jesus, eles o questionavam, buscando tentar tirar algo dele, em que Cristo se saía superior em tudo sempre, porque ele era a verdade, o caminho e a vida, a água viva que não se acaba mais, o pão vivo daquele que se comer não terá mais fome, a água viva daquele que beber não terá mais sede. Esse é Jesus, e os fariseus não puderam contra ele. Por mais que existam igrejas lotadas, temos poucos exemplos de fé. Temos falta de santos e cheiro de santidade. Infelizmente isso acontece bem no nosso meio, bem debaixo da nossa cara. Mas o que podemos nos concentrar a fazer na doutrina santa é trabalhar em si e não perder tempo com o outro. Enquanto não podem salvar nem a si próprios, querem salvar ao mundo, nós faremos como os santos fizeram, nós acenderemos uma luz na escuridão. Se você acender a si mesmo e se iluminar, terá luz para compartilhar. Quando um santo se torna santo, quando uma alma se santifica, quando um homem se esforça, por mais pecador que seja, para viver a santidade, ele se torna uma luz. Pelo processo de esvaziamento de si mesmo, foi o que Cristo nos mostrou ser o ápice da humildade na kenosis, que significa o esvaziamento, em que Cristo se esvazia de si para se rebaixar em tornar-se homem e obediente até a morte de cruz. Ele provou ser o mais humilde de todos os homens que já viveram. E por isso mesmo ele foi exaltado até os céus e é o maior nos céus, o trono direito do Pai, para que todo joelho se dobre e proclame que ele é o Senhor. Devemos aprender com ele sobre esse princípio de humildade. Tornar-se santo para tornar o mundo santo.
Antes que você seja santo, você não poderá compartilhar a luz de Cristo com o mundo. Então, trabalhar em si mesmo é necessário para isso. Nunca significará isso se omitir contra os problemas e outras coisas, mas pelo contrário, lutar muito mais fervorosamente, sem desistir, principalmente de salvar a si mesmo e a sua própria alma, que merece ir para o céu, pois que se não tivermos o céu, arderemos por toda a eternidade no inferno e nada daquilo que fizermos em obras nos ajudará. Então, tenham fé em primeiro lugar, que essas fé fervorosa frutifique em bons frutos e nos tornemos santos. Santos em Deus, santos por Deus, santos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O vosso Senhor os salvará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém.